Olá, eu sou a Cileide Campos, sou engenheira de controle e automação e vou falar desse joguinho que imita aquele pelo menos da minha infância, do passa-repassa, que passava na TV. Aqui o projeto eu tenho 2 botões para 2 jogadores e 5 botões aqui para 5 respostas, A, B, C, D e E. Aqui dentro é que vem a surpresa. A gente faz tudo isso controlando apenas com um Arduino Uno, alguns botões, né? No projeto maior, esse aqui é o projeto reduzido, eu fiz com vários LEDs também. Cada botão tinha um LED para indicar qual era a vez de cada jogador e qual resposta já foi apertada para que o usuário o jogador não repetisse a resposta, né? Caso ela fosse errada. Vou começar aqui pelo código do Arduino. Esse projeto é muito grande, é realmente complicado de explicar, mas eu vou tentar. Aqui eu declarei as variáveis que eu preciso, da variável de todos os botões, dos 2 jogadores. Também tinha no outro um LED para saber quando os jogadores deveriam apertar para ter a vez de resposta. E aí todas as declarações dos botões das respostas e algumas validações. Vamos para o principal aqui no loop. Eu tenho essa troca de informações desse joguinho com o Delphi através da leitura da porta serial. E aí, por exemplo, o 0 aqui, quando o Delphi envia, ele indica que o jogo começou, está iniciando. Tem outros envios, tipo o 8, quando o Delphi envia para o Arduino, que ele valida que vai começar a leitura, vai ler os botões lá para saber qual jogador bateu primeiro, qual jogador vai ter a vez de resposta primeiro. E aí tem algumas validações de tempo, ou seja, se o primeiro jogador apertou e ele demorar muito para responder, que esse valor que é setado nessa variável aqui, deixa eu ver quanto eu coloquei, 13.000 milissegundos, se ele não responder nesse tempo, a resposta dele será zerada e aí vai como se ele não tivesse acertado a pergunta. E aí passa a vez para o próximo jogador, que é quando o Arduino ou quando o Delphi manda o número 9 pela serial. E aí eu faço novamente a contagem do tempo, eu repasso, faço toda a parte de repasse do botão. Como tinha LED, se o de cá apertou primeiro e ele não acertou e eu repasso, eu apago o LED que estava aqui e acendo o LED de cá, indicando que é a vez dele de tentar responder. E da mesma forma, se ele não conseguir responder, resposta 0 e nenhum dos 2 acertam, ou ele acerta, tá? Eu encapsulei algumas das funções, então, leitura de serial, devolução da resposta para saber qual botão de resposta foi apertado e retornar esses valores para o Delphi. E aí, se o jogador 1, a passagem de mostrar qual LED que está aceso, se é o Play 1 ou o Play 2, de apagar todos os LEDs. E aí vamos aqui para o Delphi. O componente principal daqui é o comporte, que é um componente de conexão com a porta serial. E aí eu uso o comporte data package para que eu consiga enviar e capturar esses valores. Então essa função está toda baseada, esse programa está praticamente todo baseado aqui nessa função do onPackage. Mas vamos ver algumas coisinhas antes. Quando o jogo inicia, eu configuro algumas coisas. As perguntas que vão ser listadas, a porta que o Arduino está conectado. Então eu faço a validação aqui. A porta está validada? Se sim ou se não. Se tiver conectada, existem perguntas listadas? Estão aqui. Existem outras telas além da tela principal do jogo, que é essa, que é o cadastro de perguntas. Como esse jogo foi feito para um curso de inglês,
Então, o curso de inglês tem level, né? Geralmente básico, intermediário, avançado. Então, eu determinei qual tipo de pergunta era para qual level, para qual nível. E aí tinha a questão, a pergunta e as 5 respostas. Além do score, que é a pontuação, quanto vale, né, cada pergunta respondida. E caso a pergunta não seja respondida pelo P1 incorretamente, ele repassa essa pontuação para o próximo, mas passa a pontuação dividida por 2. Então, é metade do valor do score. E eu também tenho que colocar, óbvio, qual é a resposta correta para conseguir validar. Tudo isso, ele é gravado, tá fazendo a conexão com o banco SQLite, porque é um banco curto, não tem uma grande quantidade de dados para colocar aí, mas é essencial ter esses dados de perguntas em algum lugar. Então, eu escolhi o SQLite. Essa é uma tela de listagem, onde eu vou conseguir ver todas as perguntas que estão cadastradas e selecionar as que eu quero para aquele momento do jogo. Então, eu posso ter aí um cadastro, sei lá, de 500 perguntas, mas para um jogo, vai ser um jogo curto, eu só quero colocar 10 perguntas e fazer o jogo com 10 perguntas. Então, eu seleciono as 10 e coloco para cá. E aí, as configurações que eu tenho mais são as fotos dos times, né? Time 1 e time 2. A foto realmente completa do time e uma logo para cada time. E aqui eu também configuro a porta de conexão com o Arduino. Depois que eu fizer todo esse processo, cadastro de pergunta, listagem das questões, configuração de porta. Se eu não quiser também não coloco imagem, mas fica muito, muito legal quando coloco imagem. Eu vou para essa tela aqui, que é a tela principal, onde eu tenho aqui um menu, cadastro, listagem, configurações. E aí, quando tudo isso está validado, eu envio pela Comport o número 0, que indica que o jogo vai iniciar, que é o que a gente viu aqui no Arduino. E aí tem toda aquela característica de mostrar a pergunta que está sendo feita, capturar a pontuação do banco de dados, verificar qual é a resposta correta, porque a gente vai seguindo uma listagem e ele, de tempos em tempos, quando a pessoa passar para a próxima pergunta, ele lista essa pergunta e pega esses dados para validar. Então, após isso, a gente valida, já mostra a pergunta. E aqui, antigamente eu estava fazendo, assim que eu mostrava a pergunta e todas as respostas, um dos jogadores já tinha que bater. Mas aí, como era um curso de inglês, ficava às vezes complicado que as perguntas eram grandes e os participantes não tinham tempo hábil para ler as perguntas, pensar em qual seria a resposta. Então, eu coloquei um play aqui para sempre que, depois da listagem das perguntas, alguém precise colocar um play aqui para dar sequência para os jogadores apertar o botão e verificar quem é que vai responder primeiro. Então, após aqui, a gente verifica quem foi que a gente enviou um 8, aí sim o Arduino vai fazer a contagem de um timer e quando um dos jogadores bater, ele vai retornar quem foi que bateu primeiro. E aí a gente segue nessa lógica do data package. Então, se foi o jogador 1 que respondeu, ele grava aqui na variável que foi o jogador 1. Tem algumas características, ele toca um som para ir simulando que o tempo de resposta está acabando. A gente vai ver isso na simulação. E aí, se a resposta for bater com a resposta correta, que o Arduino vai me retornar também, eu passo aqui pro Delphi que a resposta está correta. E aí eu mostro uma imagem de que ele acertou para validar e passo para a próxima pergunta. Caso ele não acerte, a gente repassa, né? Dá a vez para que o outro jogador, o 9 eu repasso lá no Arduino, para que o outro jogador também tente acertar.
Caso nenhum dos dois acerte, aí eu finalizo a pergunta e também finalizo os pontos. Caso ele acerte, deixa eu colocar aqui, não acertou. Aqui. Eu valido toda a coisa e também solto um som, que é através do Media Play aqui, de que ele acertou. Então eu tenho o Media Play aqui, e aí eu dou um play em um determinado som a depender do momento do jogo. Deixa eu colocar para executar aqui pra gente verificar como é que... Pronto, vamos ver aqui, ó, primeiro, se a gente apertar aqui. Então tem a foto dos times, ó, as logos, a gente configura aqui a porta. E aí tem a listagem das perguntas e eu vou escolher aqui as duas mais fáceis. Testem aí para ver se vocês vão acertar também. Aí eu passo duas, não, eu posso voltar todas ou eu posso passar todas. É a critério do que você vai, das perguntas que você tem. Passar só essas duas mesmo. Salvo. Aqui tem a tela de cadastro, deixa eu mostrar. Então, o nível, o level, a resposta correta, e aí eu acabo salvando tudo. Já configurei. Vou dar um start. Ele vai lista a pergunta e vai de um em um nas respostas, até para dar tempo das pessoas pensarem no que vão responder. E aí aparece o play. Deixa eu errar aqui. Aqui. E aí percebam que a ponta era 50, mas ele só ganhou 25 porque a pergunta foi repassada. Se o Homem de Ferro acertasse, que é o da direita, aí ele ia ganhar os 50 pontos. Mas como ele não acertou e repassou, ele repassa pela metade da pontuação. Próxima pergunta. E aí eu coloquei esse botão no final para a próxima pergunta, porque como foi feito para um curso de inglês, o professor acabava explicando a pergunta, qual era a resposta correta, caso ninguém tenha acertado. Então eu dou um tempo para que ele possa ministrar do jeito que ele quiser. Vamos de novo aqui. Colocar o Homem de Ferro para acertar, né? Pra gente ver a pontuação. Essa vale 30. E aí, caso não tenha nenhuma pergunta, como vai ser o nosso caso agora, ele vai passar e vai mostrar quem é o vencedor. Como o Homem de Ferro tá com 30 e o Capitão América com 25, o Homem de Ferro é o vencedor. Beleza? É isso aí.